Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula da maratona Advogado de Startups do zero ao primeiro contrato. Como o nome já fala, como começamos do zero, não deixe de assistir a aula anterior, pois a aula anterior te ajudará muito a avançar para os próximos passos. Todo este conteúdo aqui foi criado com base em análises psicológicas e neurológicas para te auxiliar na construção do conteúdo e do resultado. Então, não deixe de forma nenhuma de ir na aula anterior, que é a aula que fala justamente sobre como destravar suas habilidades e parar de perder dinheiro com isso. Primeiro você tem que entender a questão do destravamento das habilidades, tirar dessa roupa, dessa veste que te trava para conseguir avançar com novas oportunidades. Isso não é frescura, isso não é algo supérfluo. Lembra você que essa é uma aula rápida, porque eu valorizo muito o seu tempo e também o meu próprio tempo, já que a minha hora é cara. Então não tem nada aqui para poder encher linguiça, como a gente fala, somente questões importantes e questões necessárias. Por isso, preste muita atenção a essa aula, fique em um ambiente tranquilo, fique imerso e imersa a esta aula, porque eu tenho muitas questões importantes para te ensinar. Muito bem. Aula 2, eu vou te falar como que você está fazendo falta para as startups, para o mercado de inovação e como que ajudar essas startups, ajudar este mercado, vai também te trazer mais ganhos, vai também melhorar a sua situação financeira, de vida e uma série de outras possibilidades. Ao longo dessa aula você entenderá exatamente o que eu estou falando, então aqui é só o início. Pois bem, na aula 1, como eu mencionei, eu te falei como saber como as suas habilidades estão travadas. E aqui, de forma bem resumida, se você depende de processo judicial para viver do direito, suas habilidades estão travadas. Se você atua em mercados saturados, a maioria dos mercados tradicionais, as suas habilidades estão travadas. E se atua em mercados cujas mudanças são mais lentas, justamente os mercados tradicionais, as suas habilidades estão travadas. Na aula passada, eu te expliquei que isso não é culpa sua, é da formação jurídica clássica, tradicional, porém que continuar nessa situação, aí sim é responsabilidade sua, porque você tem uma escolha diferente, que é o que eu estou te mostrando, e te mostrando exatamente o caminho que você deve seguir. Aqui, usando de um meme, que isso também é visual law, é uma forma de facilitar a comunicação, eu quero te mostrar uma realidade. Veja só, quando eu falo em destravar as habilidades do digital, das startups e da inovação, uma grande maioria dos profissionais jurídicos viram a cara, acham ruim, desdenham. E quando eu falo seguir o direito tradicional, áreas de atuação tradicionais, então todas que você imaginar, tá? Sem nenhuma que eu goste mais ou menos, tá? Sem nenhum preconceito com nenhuma área, mas direito de família, previdenciário, civil, penal, todas essas áreas tradicionais que você imaginar, tá? Quando as pessoas pensam em continuar nessas áreas, aí elas acham muito legal, acham legal continuar na dinâmica mais tradicional, numa cultura mais tradicional, que tem aquela questão da liturgia muito mais forte, a questão da tensão entre profissionais muito mais forte, aquilo tudo que eu expliquei na aula passada, a maioria dos profissionais jurídicos entendem que esse é o caminho. E eu digo entre 90% e 95% dos profissionais jurídicos continuam neste mesmo caminho. Eu sei isso com base em pesquisas que eu faço desde 2018. Semanalmente eu pesquiso o mercado e as pessoas respondem para mim. Quem ainda continua nessa mesma forma de ver o mercado e de atuar no mercado, e a média é essa. Por que essa é uma questão relevante para você entender agora? Você que, como eu disse, está aí como alguém que pode e deve ajudar as startups. Pelo seguinte, esse perfil profissional do direito tradicional que trava as habilidades para as novas oportunidades, como eu te mostrei na aula passada, não serve para o mercado das startups, não serve para o mercado digital. E não sou eu, Marcílio, que estou falando, não fique bravo ou brava comigo, não ache ruim comigo, eu sei que você e a maioria das pessoas, para não dizer todas, foram ensinadas conforme o modelo que agora eu estou te dizendo que não é um bom modelo para a continuidade da sua carreira. É difícil isso, é complicado, eu sei, mas não sou eu que estou dizendo.
Esse é um modelo que normalmente a gente usa, que não é bem visto pelo mercado das startups. E o mercado das startups é o mercado que mais cresce mês após mês. Mesmo durante crises políticas que tivemos, impeachment e tudo mais, mesmo durante crises econômicas que tivemos, como a explosão de bolhas dos Estados Unidos, que afetou o Brasil, mesmo durante a pandemia do Covid-19, esse inferno que o mundo inteiro vive, mesmo durante esses momentos de muita crise, momentos esses que a maioria das áreas tradicionais jurídicas sofreram grandes impactos, a maioria das pessoas sofreram dificuldades financeiras, mesmo que eu não diga que a pessoa passou fome, não é isso, mas ela teve menos dinheiro para fazer o que ela quer, para comprar o que ela quer. Que seja coisa supérflua, é direito nosso como ser humano comprar o que quiser que seja supérfluo. E várias pessoas tiveram essa situação toda afetada. E, por outro lado, no mercado jurídico, mesmo diante disso, diante de todo o mercado tradicional, sofrendo baques atrás de baques, algumas notícias aqui não me deixam mentir. Uma notícia de 2020, setembro de 2020, melhor setembro da história. Startups brasileiras recebem 843 milhões de dólares. E aí você tem que entender que o mercado de startups no Brasil ele existe desde 2000, desde o início dos anos 2000. E aqui agora nós estamos ano após ano crescendo, ano após ano batendo recordes. E em 2021, em fevereiro de 2021, também, melhor fevereiro da história, startups brasileiras recebem 275 milhões de dólares. Multiplica isso aí por reais, você vai ver que passa dos bilhões. E só uma curiosidade é que o início do ano normalmente é mais devagar e depois acelera. Por isso que tem aí um valor de fevereiro menor do que o valor de setembro, mas em ambos os casos são os melhores de toda a história. Então vamos ler o mercado não para de crescer. As pessoas não param de investir, as empresas não param de investir. E isso significa que as pessoas que trabalham em um mercado como esse possuem um potencial, uma capacidade financeira muito maior. E o mais louco disso tudo é que faltam profissionais jurídicos adaptados a este mercado, justamente porque, como eu mencionei, a grande maioria dos profissionais jurídicos são resistentes a essa mudança. Por isso, eu estou dizendo para você que está aqui nessa aula, eu já acho que você não é a maioria, eu já acho que você é especial. Algo te chamou a atenção para vir para este mercado. Pode ser um chamado para inovação, pode ser algo interno de você que disse, vá, olha, veja o que é isso. Eu acredito de verdade que isso é para você. Pois bem, e quem realmente não gosta do perfil jurídico tradicional, então quem não quer o perfil jurídico de profissionais como somos criados tradicionalmente, não sou eu, Marcílio, que estou falando. São os atores de mercado. Então, os atores deste mercado de startup não querem o profissional jurídico, como eu bem detalhei na última aula, e que é uma forma de travar as suas habilidades para as novas oportunidades que eu estou te mostrando agora. Pois bem, primeiro ponto que você tem que quebrar na sua mente, talvez pensamento errado que possa ter ou não, não sei, mas é muito comum das pessoas terem esse pensamento errado. Quando eu falo de mercado de startups, eu não estou falando apenas das startups, eu não estou falando apenas do empreendedor das startups, eu estou falando de muito mais. E isso é muito importante você saber, porque todos esses atores de mercado, eu digo atores não é porque são falsos, não. São as pessoas que participam da trama, digamos assim, que participam do dia a dia do mercado de startups. Todos esses atores de mercado podem ser os seus clientes, podem ser os seus parceiros. E você deve entender e saber todos eles. Então, primeiro ponto, mercado de startups não é apenas startups. O segundo ponto é, você não se conecta com startups, tá? Você não se conecta com nenhuma das empresas ou de estruturas jurídicas que eu estou te mostrando aqui. Você sempre, nunca esqueça isso, se conecta com as pessoas, com o ser humano. Então vamos lá falar um pouco dos atores de mercado que você vai atuar. Você pode atuar com um empreendedor da startup, aquela pessoa que está se aventurando,
criando um mercado novo, criando um mercado inovador, aquela pessoa que vai te ligar te pedindo ajuda, que vai pedir para você fazer um contrato, que vai lidar com você para aquelas decisões mais estratégicas. Então, aquele empreendedor de startups, ele é um ator. Os investidores, pessoa física, muito chamado por investidores anjo também, são atores de mercados importantes. Então rola muita grana nesse momento de investimento de pessoas físicas também. Então, são atores de mercado para você mapear. Os fundos de investimento. Então, fundos de investimentos como Venture Capital e Private Equity, que são fases distintas de investimento de uma startup, da mesma forma que investidores de pessoas físicas, normalmente numa fase distinta também, numa fase mais inicial. Nesses fundos de investimento, eles podem ser os seus clientes, lembrando que você tem que se conectar com as pessoas que trabalham dentro desse fundo de investimento, as pessoas com capacidade decisória, capacidade de decisão dentro desses fundos de investimento, não só com o criador, com uma ou outra pessoa apenas. Outro ator de mercado das startups são as plataformas de equity crowdfunding, são as plataformas de investimento no estilo vaquinha, online. Tem várias delas aí, elas também podem ser os seus clientes, podem ser os seus parceiros e lembre-se sempre de conectar com as pessoas que estão lá dentro. Você não conecta com CNPJ, você conecta com CPF. Outro importante ator deste mercado, que muitas pessoas não visualizam, são os políticos. Sim, há vários políticos cujas demandas, cujas causas que eles puxam são da inovação, são dos novos negócios. Então você pode atuar assessorando um político como esse, tendo um conhecimento totalmente diferente, um perfil de habilidades totalmente diferente, que é muito mais difícil de ter concorrentes que vão atrapalhar você neste caminho ou que vão impedir você de ter melhores oportunidades. Então, você pode ser um assessor de um político. O político é muito importante no mercado das startups. Você pode trabalhar também, é um ator de mercado, as incubadoras, as aceleradoras, que ajudam a crescer as startups, os hubs de inovação, ou seja, os centros de inovação que conectam startups, conectam profissionais, ajudam também no crescimento. Empreendedores tradicionais que querem inovar. Por quê? Os empreendedores tradicionais também possuem aquelas travas de habilidades que eu te expliquei agora, que os profissionais jurídicos tradicionais possuem. Claro que com as peculiaridades específicas deles, mas você entrando neste mercado, abrindo a sua mente para essas oportunidades, ajudando as startups e o mercado de startups, você pode atuar para esses empreendedores também. Inclusive, você pode ser remunerado não só para fazer documentos jurídicos, mas para buscar negócios, repensar negócios, conectar negócios. Um outro importantíssimo conjunto de atores de mercado e que te ajuda muito são os mentores. Os mentores diversos. Você pode ser um mentor também de startup, da parte jurídica, da parte negocial, mas não só. Há mentores de contabilidade, mentores de marketing, mentores de venda, há mentores das mais diversas áreas e você precisa se conectar a estes mentores, porque se conectando a estes mentores, você consegue mais indicações, você consegue traçar estratégias conjuntas de abordagem que vai melhorar muito o seu fechamento de contrato com clientes do mercado das startups. Não só eles, também temos associações temáticas, associações que estão em busca de fomentar o empreendedorismo inovador, de fomentar a inovação, de fomentar as startups. E, novamente, sempre lembre disso, busque os CPFs, busque as pessoas dentro dessas associações para fazer conexões. Também temos mais um ator de mercado importante, que são as Venture Builders. Venture Builders são empresas que constroem startups. Elas constroem startups, fazem elas crescerem, depois vendem para ganhar montantes significativos. Você, no seu trabalho como advogado, advogada de startups, precisa mapear todos esses tipos de atores de mercado. Na próxima aula eu vou ensinar você de uma forma mais específica como que eu faço isso, mas de forma rápida eu vou falar aqui. Eu uso muito o LinkedIn. Se você não tem o LinkedIn, faça agora. Como eu disse, na próxima aula eu vou te mostrar como eu faço, mas eu consigo mapear exatamente cada tipo dessas pessoas por região,
por tamanho, por tudo isso, e aí sim fazer uma conexão inteligente com essas pessoas, tá? Então, isso é algo real, é algo tangível e algo que você vai aprender a fazer até o final dessa maratona Advogado de Startups. Como eu prometi, é do zero ao primeiro contrato, então você não vai ficar na mão no meio do caminho. Bom, agora que você sabe os atores de mercado principais deste mercado, por que eu acho importante você saber desses atores de mercado? Pelo seguinte, eu sei que você talvez já tenha assistido outras aulas sobre o assunto, com outras pessoas, mas ninguém te conta isso, porque as pessoas não sabem isso, tá? É sobre social selling. A grande forma de se conectar com os atores de mercado das startups, de ter clientes, de ganhar dinheiro, de faturar, e aí o dinheiro para você ter liberdade, para você viajar, para você fazer o que você quiser, é conexão. E a conexão, que é o social selling, existem para isso elementos próprios deste mercado de startups, tá? Então, como é que eu vou me conectar a essas pessoas dessa tribo de startups? Primeiro, é algo óbvio. Se você quer entrar para uma tribo, você tem que falar a linguagem própria. Você tem que entender o que a pessoa fala e falar a linguagem própria deste mercado. Então, nada de juridiquês, nada de latim, nada de falar difícil. O cérebro humano, na parte reptiliana, que é a nossa parte mais primitiva, ele gosta de questões familiares para nos conectarmos. Então, quanto mais familiar e simples você for, mais você se conecta, lembrando da linguagem das startups. Além disso tudo, é importante entender a dinâmica ágil do mercado. A metodologia ágil, ela vem do mundo dos softwares e ela é o que guia a elaboração das startups e deste mercado, que basicamente são entregas menores e mais rápidas em co-criação com o seu cliente. Então, o seu cliente vai te dando feedbacks e você vai melhorando. Nesse contexto, nada de trabalho lento ou trabalho travado ou trabalho muito perfeccionista, que é muito comum no mercado jurídico, mas aqui te atrapalha de conectar e de seguir com seus clientes. Outro ponto importante é que um advogado de startups, uma advogada de startups, alguém que queira de fato conectar e ter muitas oportunidades no mercado das startups, não pode se limitar aos conhecimentos jurídicos. Nada disso. Eu sempre digo que este profissional precisa ser um viabilizador de negócios, uma viabilizadora de negócios. E o que é isso, Marcílio? É o seguinte, não é dizer isso não pode, isso está errado, como eu vejo muito tradicionalmente o perfil do advogado padrão fazer. O que deve ser dito é como eu posso fazer isso acontecer? Como eu posso viabilizar isso que deve ser feito? Esse é o tipo de pensamento que você precisa. Justamente e juntamente com isso também, o profissional deste mercado para se conectar com os outros atores de mercado e vender, ganhar dinheiro e prosperar, é bom que tenha um perfil nexialista. Se você não sabe o que é isso, até hoje nós fomos ensinados que existe um perfil, ou você é especialista ou você é generalista. Porém, o perfil que se fala, inclusive o Fórum Econômico Mundial fala como perfil do futuro, mais inovador, mas que precisa já ser usado agora, é o nexialista, a sua capacidade de conectar todas as áreas, todos os tipos de pessoas e não só saber direito. Basicamente é isso. Um outro ponto importante para você conseguir conversar, conseguir se comunicar com os atores de mercado é acompanhar as tendências tecnológicas, tendências da inovação, saber o que é um blockchain, saber o que é uma inteligência artificial, como que eu vou utilizar essas questões, o que é uma internet das coisas, um IoT, o que é uma internet do comportamento e por aí vai. E não só, acompanhar os modelos de negócio, as possibilidades de entrega de valor, ou seja, entrega de benefício e capitalização, ganhar dinheiro que as startups têm. Por isso, você precisa ter um perfil de consultor de negócios, um perfil que visualiza muito além do jurídico. Lógico, um perfil multidisciplinar. Então aqui a amplitude de visão é muito importante. Ótimo. E o que eu quero que você entenda é que todo esse cenário que eu estou te passando, eu estou fazendo um diagnóstico mercadológico para você, tá? Então nós estamos fazendo juntos aqui um diagnóstico de mercado. E isso significa oportunidade, porque você que está aqui, você que já passou pela primeira aula, que é a aula de sensibilização,
que é a aula de mostrar o que trava as suas habilidades neste mundo digital e das startups e que está aqui entendendo mais sobre isso, aprofundando mais sobre isso, você está fazendo muita falta neste mercado. Não estou exagerando. Eu estou aqui compartilhando com você todo esse conhecimento por isso, porque você faz falta. Entenda isso. E quando eu digo isso, eu vou explicar mais para você. O mercado de startups é um mercado que nós chamamos de oceano azul. Oceano azul para os advogados. O que é o oceano azul? O oceano azul, ele é um oposto do oceano vermelho. O oceano vermelho é o oceano do mercado tradicional, do processo judicial tradicional, que basicamente há muito aviltamento de honorários, todo mundo disputando com todo mundo. Então eu gosto de dizer cotovelada para cá, cotovelada para lá, disputando cliente em unhas, em dentes. E os maiores clientes são abocanhados pelos tubarões, que deixam rastro de sangue pelo mar. Só que no caso do Oceano Azul é diferente. O Oceano Azul, como essa imagem te mostra, esse azul bonito, esse azul pleno, esse azul que te dá o verdadeiro mar de oportunidades. E as características do Oceano Azul, deste mercado para você, são as seguintes: a concorrência muito menor. Muito menor porque faltam profissionais jurídicos adaptados. Vários profissionais jurídicos tradicionais tentam entrar neste mercado com os pensamentos, os paradigmas tradicionais e não conseguem. O mercado rapidamente exclui esses profissionais. Porém, um pouco que você muda, de tanto que falta profissional, um pouco que você se adapta, você já tem uma abertura fantástica. E a vantagem de um mercado como esse, que faltam profissionais, que a competição é muito menor, é que seus clientes valorizam muito mais o seu trabalho. Ainda mais se você chega lá adaptado ao mercado, se você chega lá adaptado a tudo aquilo que eu te mostrei anteriormente, a dinâmica, a fala, todas essas questões ao perfil de habilidades nexialista, de viabilização de negócios. Então, ao invés de você estar no mercado que os clientes te odeiam ou pouco valorizam, aqui não. Aqui você está no mercado que os clientes gostam do seu trabalho, valorizam o que você faz, valorizam da forma que você sabe que você merece, porque você estuda, você batalha, você se dedica. Eu sei que você faz isso. E neste mercado, esse seu esforço é valorizado. Isso é maravilhoso. Também neste mercado do Oceano Azul, menos trabalho e mais remuneração. Quando eu falo isso, é proporcionalmente falando. Eu não estou dizendo que você vai ficar à toa. Quando eu coloco o mar aqui, eu não estou dizendo que você vai ficar só na praia. Não que não possa, tá? Porque você vai entender depois aqui que você pode, inclusive, morar na praia, morar onde quiser, se você não mora na praia, e atuar da mesma forma. Mas, quando você trabalha neste mercado, você consegue ganhos significativos sob percentual de investimento recebido. Então, uma das formas de cobrar honorários neste mercado é, por exemplo, cobrar 5% sobre investimento futuro, 10% sobre investimento futuro. E as startups ganham investimento, ganham grana, você ganha uma grana interessante sobre isso. Isso sem contar quando você mesmo capta, aí o percentual é ainda maior, tá? Então, captou o cliente, 5% mais 10%, por exemplo, e por aí vai. E quando você está no mercado que você tem esse tipo de remuneração, são remunerações rápidas, diferentemente de um processo judicial muitas vezes, você tem maior capacidade de investimento. Essa maior capacidade de investimento, ela muda vários aspectos da sua vida, porque você pode investir desde bens supérfluos, mas que se você quer, você pode comprar, você tem direito, como o carro que você quiser, aquela casa sua na praia, no campo que você quer, aquela viagem dos sonhos que você tanto deseja, seja sozinho, seja levando a família, tá? Realizações para as pessoas que você gosta e para você próprio, para você própria. Tudo isso você pode fazer mais com esse tipo de remuneração neste mercado. E também, neste mercado, é muito comum a remuneração por honorários mensais. O cliente te paga mês a mês. Depende muito do tamanho do cliente. Pode ser um cliente que te paga R$300, pode ser um que paga 500, pode ser um que paga 2.000, pode ser um que paga 5.000. Isso tudo que eu estou dizendo por mês. E aí você tem o quê? Previsibilidade financeira. Previsibilidade financeira para fazer maiores investimentos, novamente, como eu falei, para poder realizar outros sonhos. Quem sabe investir também em outros negócios
ter diversificação financeira e ter uma vida mais plena, mais tranquilo, uma vida mais tranquila, com menos correria, com menos estresse, fazendo o que você gosta, não só trabalhando para pagar as contas. E eu estou falando isso para você entender que essa é a realidade que você pode alcançar neste mercado de startups. Um outro ponto importante também, você tem maior liberdade. E aí está relacionado ao ponto anterior, mas é maior liberdade de trabalho, maior liberdade de vida. Quando eu falo isso é liberdade de vestimenta. Olha, você quer usar uma roupa jurídica tradicional, muito mais chique, etc., você pode, mas a diferença é que você tem a opção de escolher. Se você quiser ficar como eu, de uma forma mais informal, como eu atuo no dia a dia, você pode ficar mais confortável. Você pode ter uma liberdade também de hora de trabalho, não ficar preso ou presa à audiência, não ficar preso ou presa ao horário comercial. Você pode trabalhar o horário que quiser, o dia que você quiser, quando você guiar o próprio negócio, já que as suas demandas e os seus próprios prazos, é você quem decide, é você que se guia. Isso aí, para mim, não tem preço. O outro ponto também, você pode ter uma liberdade maior para escolher o seu estilo de vida e o seu local de trabalho. Pelas peculiaridades deste mercado, e eu vou te explicar na próxima aula como prospectar e como seguir com isso, você pode atuar de onde você quiser. Você pode atuar online. Você pode estar no interior do Brasil. Você pode morar na praia que você acha mais gostosa. Você pode morar em outro país. Não afeta o seu desenvolvimento do seu trabalho, justamente porque esse tipo de mercado gosta dessa liberdade. Mercado esse, liberdade essa, muito comum em empresas como Google, como Facebook, como uma diversidade grande de outras empresas que eram startups e que prezam pela liberdade, prezam pela escolha e por viver de propósito também. Nós do direito muitas vezes nem nos permitimos falar de viver de propósito. A pessoa pensa, talvez você pense, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que pensar em propósito não. Por que não? Neste mercado de startups, isso é mais fácil. E outro ponto também, que para mim tem a ver com liberdade, existe uma menor tensão entre colegas, uma maior colaboração entre colegas. E isso gera o quê? Gera mais conhecimento para todo mundo. Isso é muito importante. Também, o mercado de startups, ele amplia suas oportunidades. Por quê? Quando você atua como startup, obviamente você vai evoluir também, você vai aprender também, você vai ver como que as pessoas criam startups, quais as metodologias que usam, quais as dicas, quais os erros que cometeram, como não cometer. Então, você pode também criar as startups, criar uma startup própria sua. Eu tenho vários alunos que criaram umas startups próprias que ganham uma grana interessantíssima, tá? E aí eu estou desde 2018 ensinando as pessoas a entrarem, a advogarem, a entrarem no mercado de startups, e eu fico impressionado positivamente com os resultados que os alunos têm de diversas formas diferentes, não é um padrão apenas, tá? Então isso é muito interessante. E aí você pode ampliar suas oportunidades também, porque você pode investir em negócios inovadores, então você passa a ser investidor, investidora, passa a ganhar mais dinheiro, a diversificar também os seus investimentos. Neste mercado, por característica própria dele, as melhores oportunidades chegam primeiro, então você naturalmente é uma pessoa muito mais antenada, uma pessoa muito mais propensa a guiar a inovação, ao invés de simplesmente seguir alguém. Não que não possamos seguir alguém, mas eu estou dizendo que você tem uma probabilidade, uma chance muito maior, tá, de ser um líder de fato do mercado como um todo, porque você está do lado do que tem de mais inovador, do que tem de mais novo. Então, as novas oportunidades vêm primeiro. É como se você tivesse informações privilegiadas, mas de forma lícita. Não tem nenhum problema nisso. E vivendo neste mercado de startups, você tem também menos estresse e tem contato com pessoas diversas, muito inovadoras, e que com isso você acaba aprendendo novas formas de se viver, novas formas de se encarar a vida, ou seja, novamente, mais liberdade, mais felicidade, menos estresse, maior possibilidade de estar próximo da sua família, maior possibilidade de fazer o que você quer e de ser feliz. Isso para mim, de fato, não tem preço. Uma outra característica também do ambiente do mercado de startups que é um trabalho basicamente extrajudicial. Ah, tem processo judicial? Sim, 5 a 10% no máximo. Isso significa que você, inclusive, pode captar
serviços de processo judicial, mas você não precisa fazer. Você pode passar para parceiros e com isso você amplia suas fontes de remuneração. Você ganha mais dinheiro, mesmo às vezes não estando diretamente trabalhando com o processo judicial, e com isso você tem ampliação da sua riqueza, ampliação da sua liberdade, você pode ajudar mais pessoas se você quiser, você pode ficar mais tempo com a sua família, você pode, enfim, fazer aquilo tudo que você merece fazer, que você muitas vezes sonhava e que parece que não vai alcançar, mas você pode, você consegue alcançar, mas basta estar no mercado propício para isso, e não no mercado saturado, no mercado sangrento, como é o mercado tradicional do direito. Pois bem, então veja, você acabou de perceber aqui que o mercado de startups é o mercado que mais cresce durante vários e vários anos, desde os anos 2000, quando começou no Brasil, e lá nos Estados Unidos, em 1930, tá? Depois de 1950 também, sempre cresceu. É um mercado que movimenta bilhões de reais e aumenta cada vez mais. Tem um negócio que é uma regra do dinheiro, que é siga o dinheiro. Você tem que estar onde o dinheiro está crescendo para você ganhar mais dinheiro. É um mercado que dita as mudanças, então, como eu disse, você estando neste mercado, você naturalmente é um líder, você naturalmente dita as mudanças para todos os outros mercados, isso aumenta uma diversidade gigantesca de oportunidades na sua vida. É um mercado com menor concorrência, porque também você viu, a maioria dos profissionais jurídicos ainda não conseguiram sair do padrão tradicional de habilidades, de pensamento, de cultura, e não é culpa deles, tá? Não é culpa sua se você também ainda estava nisso, porque agora, aqui depois dessa aula, você já tenho certeza que você vai mudar isso na sua mente, mas o fato é que este é um mercado de pouca concorrência e de muitos ganhos. E justamente o mercado com defasagem de profissionais jurídicos qualificados. Que outro mercado você conhece que tem tanto investimento crescendo e que faltam profissionais como esse? Eu duvido que você conheça. Isso significa ganhos múltiplos para quem entra neste mercado. E quando eu falo ganho, não é só dinheiro, eu falo ganho de propósito, eu falo ganho de liberdade, eu falo ganho de tempo de ficar com a família, eu falo ganho de uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida menos estressante. Você já imaginou tendo uma vida menos estressante, fazendo o que quer, na hora que quer? É por aí que esse mercado de startups te possibilita, além de toda a questão financeira que você já viu. Dito isso, você entendeu o tanto que você é importante para este mercado, você entendeu como que você vai ganhar dinheiro neste mercado. Eu acho que eu deixei bem claro isso aqui para você. E a próxima aula é uma aula muito, muito, muito importante. Porque na próxima aula, você vai entender o passo a passo para até em 60 dias, tá? Então, no meu treinamento, eu tenho clientes que em uma semana, em 15 dias, já faturaram e faturam alto com o mercado de startups, tá? Eu estou falando de gente ganhando 7 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, vários e vários casos, como já tem muitos alunos também treinados ao longo do tempo. Então você vai entender como que em até 60 dias você pode atuar neste mercado de startups. Para deixar mais tangível para você o que você vai ver na próxima aula. Você vai ver como prospectar clientes no mercado de startups. Então eu te mostrei os principais atores de mercado e eu vou te mostrar como que você vai prospectar, você vai fazer essa conexão, como atuar no mercado de startups, morando em qualquer lugar que você quiser. Pode ser no interior, pode ser em outro país. Eu, por exemplo, Marcílio, amo o Uruguai. Vira e mexe eu fico por lá, acho muito interessante, gosto de ir para outros países e continuo o meu trabalho. Você vai entender especificamente quais serviços jurídicos você pode oferecer em cada uma das fases da startup. É como se fosse um Lego. Você vai, identifiquei, ofereci, já sei quem é a pessoa, encaixei, bora faturar. E não só. Você vai entender também, eu vou te falar, perguntas poderosas para mapear as necessidades jurídicas das startups. Tem dezenas de perguntas para você ver várias necessidades jurídicas e fazer um encaixe entre necessidade, entre o que você oferece e gerar dinheiro, gerar riqueza, gerar oportunidades com isso. E vai ter muito mais que vai ser surpresa para você que está nessa aula. Muito obrigado pela presença em mais essa aula. Eu fico feliz de caminhar com você neste caminho seu do zero até o primeiro contrato com as startups, que é um caminho de sucesso e é um caminho que não tem mais volta. Vamos lá, até a próxima aula.
E esta foi a nossa segunda aula da Maratona Advogado de Startups. Eu espero que você esteja gostando. Nos últimos 2 dias, algumas pessoas chamaram eu e a minha equipe no privado e fizeram algumas perguntas muito interessantes, que eu considero relevantes para todos. Então, na próxima aula, que será publicada no nosso grupo de WhatsApp no próximo domingo, além do conteúdo da aula, eu também trarei as respostas a algumas perguntas interessantíssimas. Fica ligado aqui no grupo, pois no domingo, 14 de março, nós voltaremos com a terceira e última aula para você.